Muito bem. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, verso 17. É o texto que nós vamos meditar nesta manhã. Glória a Deus. Quem já achou, diga um amém. Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. No contexto está escrito assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós vemos aqui que esse versículo se refere aos evangelhos, porque nele, nos evangelhos, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã, pedindo a Deus que fale aos nossos corações, que manifesta a sua grandeza, a sua bondade, a sua misericórdia. Vamos pedir ao Senhor para que fale conosco nesta manhã. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos neste domingo, nesta manhã, na tua casa, na tua presença. Eu te glorifico, te exalto. Senhor, eu te peço que nesta manhã o Senhor estenda as tuas mãos de vitória, estenda, Senhor, as tuas mãos de bênçãos e manifeste, Senhor, a tua presença, a tua glória, porque a tua palavra diz para todos nós que o Senhor anda no meio dos 7 castiçais de ouro que representa a tua igreja. O Senhor está no nosso meio, a tua presença é a presença mais desejada entre nós. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor manifeste a tua glória, curando aquele que está enfermo, levantando aqueles que estão abatidos, trazendo alegria, Senhor, para os tristes, curando as doenças crônicas, tirando as dores, arrancando os males, levantando, Senhor, o teu povo, enviando, Senhor, o teu Espírito, trazendo um grande avivamento para a tua igreja, um grande avivamento para o teu povo, preparando a tua igreja para o grande arrebatamento, Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mande um avivamento na vida dos pastores, mande um avivamento na vida da igreja, ó Senhor, das crianças, dos jovens, adolescentes, homens, mulheres, casais, e abençoe a todos nesta manhã, Senhor. Abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais, que a tua mão se estenda, trazendo cura, salvação, libertação e a tua bênção sobre todos eles. Eu te peço, fale conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Podei vos assentar, irmãos, podei vos assentar. Muito bem, muito bem. Eu quero focar nesta manhã e
e colocar o tema nesse assunto, que é vitória de fé em fé. A nossa vitória é de fé em fé. Esse é o tema que nós vamos abordar nesta manhã. Muito bem. O que significa esse texto de fé em fé? Em primeiro lugar, isso quer dizer para nós, ou significa viver da fé e confiar totalmente em Deus, não importando as situações, aflições e tribulações. Venha o que vier, a nossa confiança está em Deus. Nós depositamos a nossa confiança em Deus. Aconteça o que acontecer, venha a tribulação, venha a aflição, venha a perseguição, nós temos um refúgio, nós temos um abrigo, nós temos um esconderijo, nós temos uma presença 24 horas que nos assiste. Então, andar de fé em fé é essa confiança total que nós devemos ter em Deus. Segundo, não querendo resolver tudo ao meu modo. Às vezes surge um problema, eu quero resolver ao meu modo. E ao meu modo, eu posso atrapalhar. Ao invés de resolver o problema, eu vou criar outro. E a palavra de Deus me diz: não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento, mas confie no Senhor de todo o teu coração. Então, não resolver o problema ao meu modo, ao meu tempo, porque às vezes a gente quer, está demorando muito, eu vou dar um jeito. Está demorando muito, eu vou apressar, né? Então, diz aquele ditado, que o apressado come o alimento cru e ainda passa mal, né? Então, é um ditado popular que roda aí. Então, eu vou resolver o problema não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Isso gera confiança, porque sei que Deus está no comando, Deus está no controle. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, da minha maneira, né? Quantas vezes a gente quer resolver da nossa própria maneira? Já estou acostumado a resolver isso aí, vai ser assim. E aí a gente poderia englobar aqui uma série de situações que nos envolve, às vezes na vida conjugal, no relacionamento com filhos, no relacionamento entre marido e esposa, no relacionamento entre vizinhos, né? Então, não podemos resolver do nosso jeito. Quando nós resolvemos, esperamos em Deus para que Ele resolva do jeito dele, aí nós vamos ter surpresas, porque Deus vai fazer coisas que é inimaginável. Não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Quanta coisa acontece na vida da gente, que a gente gostaria de tomar uma providência por si mesmo, ainda que tenhamos razão. Não, eu tenho razão, eu vou fazer isso porque eu tenho razão, eu tenho o direito de fazer isso aí. Mas não devemos fazer. Porque andar de fé em fé significa que eu não posso resolver o problema a meu modo, eu não posso resolver o problema no meu tempo, eu não posso resolver o problema do meu jeito, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou entregar àquele que é poderoso para resolver todas as coisas, porque é Ele que tem o coração do rei nas suas mãos, e como quer, o inclina. Deu para entender? Quantas vezes
Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó já tinha liberado o povo na primeira praga. Na primeira praga ele já tinha liberado. Mas Deus endureceu o coração dele para quê? Para que o povo de Israel pudesse ver a manifestação da glória de Deus, porque eles tinham um deserto, uma estrada pela frente, sem placas, sem água, sem comida, e eles tinham que receber tudo pela fé. A comida viria pela fé, a água viria pela fé, até carne Deus fez descer no deserto, porque o povo pediu, e Deus mandou milhões e milhões de codornizes. De onde saíram aquelas codornas? Quem estava criando aquelas codornas? De onde elas surgiram? Deus fez. Deus criou aves para alimentar. Então as pragas que foram sobre o Egito, e Deus teve que endurecer o coração de Faraó, exatamente para firmar o povo e confiar nele, porque eles teriam que andar de fé em fé. Aleluia. E terceiro, o sentido de fé em fé é fé do começo ao fim. Eu comecei na fé, então eu tenho que terminar na fé. Quantas pessoas que começaram na fé e no meio do caminho perderam a fé? Então, a palavra de Deus, lá em Daniel capítulo 12, verso 13, Deus disse assim, é o último versículo do livro do profeta Daniel. Último versículo. Olha o que está escrito aí. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O que Deus está falando para Daniel? Não deixe a sua fé, mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança, mantenha a sua esperança até o fim. Aconteça o que acontecer, mas vá na sua fé, mantenha a sua fé até o fim. E coincidentemente, o último versículo do Apocalipse, Apocalipse 22, 21, e podemos dizer que o livro de Daniel, do profeta Daniel, é uma introdução do Apocalipse. Porque se você ler o livro de Daniel e depois ler Apocalipse, você vai ver uma relação muito forte entre Daniel e Apocalipse. Ali fala da besta, fala do anticristo no livro de Daniel. Então é como se o livro de Daniel fosse uma introdução ao Apocalipse. Então vamos ver, o último versículo de Daniel mantenha a sua fé até o fim. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 22, 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Essa palavra amém no grego, aliás, no hebraico, significa eu creio, eu creio. Eu creio, eu tenho fé em Deus, eu creio nas minhas orações. Deu para você entender? Esta palavra, amém, significa eu creio, eu creio, eu confio, eu creio nas minhas orações. Ou seja, eu vou continuar crendo até o fim. É isto que significa de fé em fé. Muito bem.
Preste bem atenção em duas palavras de Jesus. Está registrada a primeira em Lucas 18:8. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, porventura, possivelmente, talvez, achará fé na terra? Olha, por que ele está dizendo isso? Porque uma pessoa está sujeita a perder sua fé. Quantos que você conhece que perderam a sua fé? Então Jesus está falando assim, olha, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A fé, a semente que ele plantou há 2000 anos atrás, a semente que ele plantou, que deu frutos, transformou vidas, mudou a história do planeta. Será que estas pessoas vão continuar mantendo essa semente no seu coração? Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele não vem visivelmente, mas o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus é mantido pela fé. O reino de Deus é a presença e a glória e a graça e a unção de Deus em nossos corações, em nossas vidas, e ele é mantido pela fé. Então Jesus disse: será que eu vou encontrar fé na terra quando eu vier? Aí o que ele fez? Olha a posição que Deus teve que fazer. Porque às vezes Deus tem que mudar o seu plano. Às vezes Deus tem que dar uma mexida no seu plano. Vou te dar um exemplo aqui. Nínive foi julgada e condenada. E Deus enviou Jonas para avisar. A condenação chegou. Não havia palavra de arrependimento, nem de mudança, nem esperança. Deus falou: ande pelas ruas e fala, dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Aí o povo se arrependeu. Aí Deus mudou o plano. Deus falou: não vou matar mais, não vou destruir mais. Então às vezes Deus mexe no plano. Vou te dar um outro exemplo aqui. A jornada de Israel, do Egito até Canaã, levaria 1 ano a pé. Mas Deus teve que prolongar por 40 anos. Por quê? Porque o povo perdeu a fé no meio do caminho. O povo perdeu a fé no meio do caminho. Então o que Deus fez do seu plano? Mateus capítulo 24, verso 22. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne ou nenhuma alma seria salva, mas por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. O que é abreviar? Encurtar. Vamos supor, 10 anos encurta para 7. 10 anos encurta para 6. Deus teve que encurtar. Sabe por quê? Porque se ele vir no tempo dele, programado, planejado, ele não encontraria mais fé na terra. Mas por causa dos escolhidos, por causa de mim, por causa de você, por causa de milhões que estão espalhados por esse planeta, então Deus abreviou a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Vamos tirar a igreja antes. Então, irmãos,
É isso que Deus faz. É dessa forma que Deus trabalha. Lá na carta, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, verso 3, vamos ver o que está escrito aí. Veio expressa a mim a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Eu quero pegar ali a primeira parte do versículo. Veio expressamente. O que quer dizer essa palavra? Expressamente quer dizer muito clara, muito nítida. Quando Jesus foi curar o cego, Jesus pegou um pouquinho de terra, cuspiu, fez lodo, passou no olho do cego e mandou que ele lavasse no tanque de Siloé. Ele lavou e Jesus perguntou: está enxergando? Ele disse: Senhor, eu estou enxergando, mas não estou vendo nitidamente. Eu estou vendo as pessoas como árvore. Eu estou vendo as pessoas como árvore. Então, a falta de nitidez às vezes prejudica a nossa vitória em relação às coisas de Deus. Por exemplo, uma mensagem de Deus, ela pode ser deturpada no caminho. Vou te dar um exemplo da Bíblia. Deus mandou um profeta numa determinada cidade, porque ela tinha, me parece que Judá, se não me falha a memória, ele falou: olha, você vai lá, apregou-a contra o altar do rei, amaldiçoou o altar, e ao voltar, não volte pelo mesmo caminho, não coma e nem beba água naquela cidade. Você vai, transmite a mensagem e volta por outro caminho. Aí ele foi, chegou lá na cidade, diante do altar, e ele amaldiçoou aquele altar, porque é o altar de idolatria que o rei tinha construído. E o altar se fendeu, o altar rachou na presença de todo mundo, e a notícia espalhou: um homem de Deus amaldiçoou o profeta, amaldiçoou o altar do profeta, e o altar se partiu. Aí a notícia chegou até uma casa de um profeta velho. O filho dele estava lá e levou a notícia para o pai: pai, um profeta amaldiçoou o altar e o altar rachou. Onde ele está? Não, já foi embora. Meu filho, por que você não trouxe ele? Para onde ele foi? Aí ele foi pelo caminho X. Aí o pai: prepara a mula para mim, prepara o animal para mim. Aí selou o animal e ele foi atrás dele. Aí achou ele caminhando e falou: homem de Deus, você é o profeta que amaldiçoou o altar? Sim, sou eu. Vem para minha casa, porque eu também sou profeta igual você. Venha, porque para que você possa comer na minha casa, beber água. Ele falou: não, eu tenho uma ordem de Deus de profetizar, fazer a palavra, transmitir a palavra e voltar por outro caminho, não comer e nem beber nessa cidade. Não. Um anjo apareceu para mim e mandou te dizer que você pode comer, que você pode beber. Irmão, a pessoa que tem uma visão clara, Ezequiel falou assim: olha, a visão que Deus me deu, a voz, a palavra que Deus me deu era muito clara, muito evidente, muito nítida.
Quando Deus fala claramente, nós entendemos com nitidez, com a visão daquilo que é real. Então nós não podemos sair fora daquilo que Deus ensinou. Se Deus quisesse que o profeta comesse ou bebesse naquela cidade, Ele teria falado para ele. Mas naquela hora ele vacilou, porque a mensagem que Deus deu para ele era clara: vá, profetiza, volte, não coma e nem beba naquela cidade. Mas o profeta velho disse: um anjo apareceu para mim e disse que você pode fazer isto. Ele volta. Quando eles estão à mesa comendo, aí o Espírito Santo toma o profeta velho e diz para ele: o que eu te disse? Que você não deveria nem comer e nem beber nessa cidade, e voltar por outro caminho. No entanto, você desobedeceu a minha palavra, pois no caminho você perderá a sua vida. E ele ficou assustado, e ele saiu correndo dali, pegou o animal, pediu o animal lá que desse para ele uma cavalgadura. Ele montou no animal e foi embora. Aí quando o profeta foi atrás dele, um leão tinha saído da floresta, matado ele e deixou o animal vivo. Por quê? Porque ele recebeu uma mensagem clara de Deus e depois desacreditou daquela mensagem e acreditou na falsa mensagem do profeta velho. Então, irmãos, quando Deus fala, é de forma clara para todos nós. Por isso o próprio Senhor Jesus veio pessoalmente trazer o Evangelho, para que tivesse certeza que o Evangelho viria na sua totalidade. E a palavra de Deus em João fala que se tudo que Jesus fez, se tudo que Jesus falou fosse escrito em livros, o mundo não caberia os livros que seriam escritos por tudo aquilo que Jesus fez, por tudo aquilo que Jesus falou. Então nos evangelhos nós não temos nem 1% daquilo que Jesus falou e daquilo que Jesus fez em 3 anos. Mas o que temos é o suficiente, porque aqui está claro os evangelhos. Por isso que nos evangelhos nós descobrimos a justiça de Deus de fé em fé. Aleluia. Então, a primeira coisa que eu quero passar para os irmãos é que nós temos que ter uma visão clara, real, nítida do mundo que nós estamos nele, inseridos nele, vivendo nele. Por quê? Às vezes a luta está tão grande que a gente pede: Senhor, nos leve embora daqui. Um dia desse eu vi um jornalista, ele tem um canal, e ele ficou tão assim chateado com a notícia que ele deu. Ele não é crente não, ele é católico praticante. Ele disse assim: Jesus, acaba com isso logo, Jesus. Venha buscar a sua igreja. Ele falando católico praticante. Aí tem uma notícia rondando aí, que tem um meteoro do tamanho do Maracanã. E esse meteoro, ele está vindo em direção à Terra. Então ele deve passar muito próximo da Terra.
E muitos cientistas estão preocupados, porque a gravidade da Terra pode puxá-lo em direção à Terra. É como se fosse um imã. Quando você pega um imã e passa ele perto de uma agulha, a agulha pula no imã. Então a gravidade da Terra é exatamente assim como um imã. Ela atrai, ela puxa tudo que vem ao seu redor. Então a preocupação dos cientistas é que no momento que ele estiver passando perto da Terra, a gravidade possa puxá-lo em direção à Terra. Então ele disse lá no seu canal, esse meteoro podia atingir a Terra e acabar com isso tudo logo. Por quê? Por causa das notícias ruins que ele estava passando no seu canal. Então, uma visão clara do mundo vai nos ajudar a vencer o mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Eu venci o mundo. Então nós precisamos ter uma visão nítida, clara do mundo. Às vezes nós sentimos assim responsáveis de levar a salvação para todo mundo, porque Jesus veio para salvar o mundo. A palavra de Deus fala lá em João capítulo 3, verso 16: Deus amou o mundo, não o sistema. O sistema do mundo é contra Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou as pessoas e mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que o homem pereça. Deus não quer que o homem se perca. E às vezes, como igreja de Cristo, nós sentimos esse peso. Queremos que todo mundo se salve. Mas a palavra de Deus diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É impossível transformar todo mundo, não porque Deus não queira. Deus quer, mas o homem não quer. Então eu preciso ter essa visão clara, porque nem todo mundo que você vai pregar, ele vai querer. Aí você fica decepcionado com você. Ninguém quer. Eu não sou homem de Deus, eu não sei falar, eu não sei pregar, então não vou pregar mais. Porque a nossa vitória consiste em ter uma visão clara do mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, são muitos os que se salvam. Jesus disse assim: porfiai, esforçai por entrar pela porta estreita. Por quê? Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são as que encontram. Está dando para você observar que às vezes você vê um monte de cadeiras vazias e fala: isso é sinal de fracasso. Não, querido irmão, nem todos estão aptos para o reino de Deus. Se eu, Daniel, estou aqui, aleluia, glória a Deus, muito obrigado.
Se você está aqui, glorifique a Deus, porque você venceu, está vencendo o sistema, está vencendo o mundo, para que você esteja aqui. Porque Deus está. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te deu aptidão para o reino de Deus. Você é um escolhido, você é um eleito de Deus. Porque nem todos serão aptos para o reino de Deus. E Jesus deixou isso muito claro para nós. Então, quando alguém virar as costas para você, quando estiver pregando, não se iluda com isso, não se assuste com isso, porque isso é bíblico. A relação do mundo com Deus é uma relação de ódio. Então, quando nós temos uma visão clara, nítida do mundo, a gente não decepciona. E Jesus completa: porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Está dando para você entender? Uma visão clara. Irmão, o desejo de Deus é que todo mundo se arrependa e se salve. Mas lamentavelmente isso não vai ocorrer, porque a escolha é pessoal, a escolha é individual, a salvação é pessoal, a salvação é individual, depende da pessoa usar o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha. A nossa vitória não consistir é ter como base. Então, não consiste em acabar totalmente com o mal no mundo. Às vezes a gente vê África, as pessoas passando fome, nossos irmãos africanos, nossos irmãos brasileiros. A gente sabe que por trás daquela fome tem o mal, porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba a comida, ele rouba a paz, ele rouba a união, ele rouba a saúde, ele mata o ânimo, ele mata literalmente as pessoas, ele rouba, ele destrói. Então você vê no mundo inteiro a ação do mal agindo no mundo inteiro. A nossa vitória não consiste em acabar com o mal no mundo. Inclusive o próprio Deus, quando começar a tribulação, tem demônios que estão presos no poço do abismo, que serão soltos. Eles virão como gafanhotos para implantar um sofrimento na vida humana por 6 meses. E a pessoa vai desejar morte, e a morte vai fugir dele. Quando terminar a grande tribulação, que será um período de 7 anos, Satanás será aprisionado, o falso profeta e o anticristo serão jogados no lago de fogo com todos os demônios, e Satanás será preso por 1000 anos. E aí no mundo, Jesus implanta o reino milenar, que a capital é Jerusalém. 1000 anos de paz. Morrer com 100 anos é morrer ainda jovem. Não haverá doença, não haverá morte precoce, haverá fartura. O reino
é 1000 anos de paz. A população mundial, que vai começar com um pequeno remanescente, ela vai se multiplicar em muitas vezes, até o final do reino milenar. Aí veja, quando o reino milenar terminar, Deus solta Satanás. E rapidamente ele faz a cabeça daquelas pessoas, para você ver que o homem, como ele é fácil para ser ludibriado, como ele é fácil para ser enganado. Existe aí um crime que é cometido desde antigamente, é o tal do bilhete sorteado, do bilhete premiado. A maioria está cansada de ouvir que o bilhete premiado é uma armadilha, e ainda até hoje tem pessoas caindo no conto do bilhete premiado. Aí você me pergunta, como é que é isso? Uma pessoa na rua, já combinada com outra, ela olha a pessoa assim, está bem vestida, ela se aproxima daquela pessoa e fala: a senhora poderia me dar um pouquinho da sua atenção? Pois não. Olha, eu estou aqui com bilhete premiado, mas eu não posso receber esse prêmio, porque eu tenho que fazer um depósito. Veja aqui, aí a pessoa já leva o panfleto do sorteio daquele dia e o bilhete premiado, com os números que foram sorteados naquele dia. Mas só que eu não posso tirar, eu tenho que depositar 20 mil para fazer essa retirada. Ah, não posso fazer isso não. Aí chega a pessoa combinada, só que a outra não está sabendo que os dois estão de conluio. Aí fala: mas o que está acontecendo? Não, é porque eu ganhei. Que isso? Você ganhou 20? Você ganhou isso tudo? 100 mil? Você ganhou 100 mil? Ah, não, vou fazer o seguinte, olha, vamos dividir. O que você está precisando? Eu preciso de 20 mil para depositar. Não, aqui, olha, se a senhora não tiver, eu divido com a senhora. Eu dou 10 e a senhora dá 10. Está dando para entender? Aí a pessoa fala: bom, já que tem alguém também acreditando, eu vou lá. Aí deposita, você pode ir lá e sacar para mim. Aí quando faz o depósito, ela entrega o bilhete para a pessoa: não vou te esperar aqui. Aí ela vai, aí ela percebe que ela caiu no conto do vigário. Então, esse conto do vigário, esse crime, ele desde criança eu já escuto isso, mas até hoje tem pessoas caindo. Por quê? Porque nós somos, primeiro, egoístas. Segundo, nós queremos tirar proveito. Aí eu vou dar 20 para ganhar 100, ou ganhar 50. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: desconfie de coisas fáceis. Desconfie de dinheiro fácil. Não acredite. Ninguém. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Está acontecendo muito no Rio de Janeiro. Isso está envolvendo pastores, membros da igreja. Tem membros que já perderam 200, 300 mil reais. Quantas vezes, dentro de reuniões ministeriais, me chamaram para entrar em pirâmide financeira? Eu falo: estou fora disso aí. Não, mas quem está fazendo é o pastor tal. Quem está fazendo é um irmão tal. Ah, você deposita 1000
e no primeiro mês você já recebe 2.000. Irmão, não existe nenhum investimento financeiro que paga 100%. Não existe nenhum investimento financeiro que paga 50%, que paga 40%, que paga 20%, que paga 10%. Não existe. Não caia nessa cilada. Um monte de gente no Rio de Janeiro está sofrendo porque teve uma pessoa que vendeu a sua casa e investiu 100.000 na pirâmide. Ele perdeu tudo. E as pessoas fugiram para outro país com milhões que foram arrecadados na igreja por pessoas simples que caíram na armadilha da pirâmide financeira. Não caia nisso, irmãos. Não caia nessas mentiras. Não caia nesses enganos. Está lá o processo. Estão correndo atrás, mas não acha mais. Perdeu. Tem pessoas que perderam milhões. Perderam milhões. Então eu tenho que ter uma visão clara do mundo. Uma visão clara do mundo. E esta visão clara do mundo não consiste em acabar com o mal no mundo. O mal vai continuar aí. Está dando para você entender? Quando Satanás for solto, ele vai reunir as pessoas que passaram 1000 anos com Jesus, experimentando o reino de Jesus. Aí eles vão juntar um grupo muito grande e vão tentar atacar Jerusalém e destruir os santos. Aí o que vai acontecer? Vai cair fogo do céu e vai consumir a todos para o lago de fogo. Aí sim, o mal será extirpado do planeta. Mas até lá, até isso acontecer, o sentido da nossa vitória não consiste em acabar com o mal ou totalmente com o mal no mundo. Às vezes você está na sua casa, o seu vizinho está com o mal na vida dele. E a vontade que a gente tem é de eliminar o mal, mas depende da pessoa. Depende do querer da pessoa se livrar. Se a pessoa não quer, ele ficará dominado. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 13, vamos ver o que diz aí, por gentileza. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Deu para entender, irmão? Às vezes você está trabalhando com alguém que é um enganador, que o mal está nele. Então eu tenho que ter uma visão clara do mundo. Às vezes alguém que é do mal está tentando te aconselhar, porque ele quer que você caia numa cilada para você ser jogado contra Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor deixou eu cair nisso aí? Deus não tem culpa, não. O mal está no mundo. Então, a minha jornada, a minha caminhada, ela tem que ter a luz da palavra. Que o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada era presa na perna da pessoa para andar de noite, para ele não tropeçar ou cair no buraco. Então lâmpada clareia 1 passo, 2 passos. Então cada passo que eu dou tem que ser iluminado pela palavra. E luz para os meus caminhos. Luz, a gente já vê que clareia longe. Então eu quero enxergar longe. Então é a palavra de Deus que me faz enxergar longe. Está dando para entender? João 16:33 diz lá:
no mundo tereis aflições. Hoje as pessoas estão iludindo-as. Às vezes a ilusão vem do púlpito. Não, se está acontecendo isso com você, Deus não está contigo. Oh, querido irmão, vamos aqui ver a realidade do mundo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que quem olhasse para ele não via o rosto de Estevão, mas via rosto de anjo. O que fizeram com Estevão? Levaram ele para a rua e jogaram pedra naquele rosto de anjo até ele morrer. E ele, quando está já caído, ele olha para o céu com a cabeça toda furada, sangue escorrendo, até fechando os seus olhos, escorrendo pelas suas vestes. Ele cheio de sangue, cheio de feridas, cheio de machucados, ele olha para o céu e diz: eis que estou vendo o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos se decepcionaram, falaram: poxa vida, Deus deixar um anjo ser apedrejado? É o mal que está no mundo. O mal precisa estar aí. Porque uma das irmãs pregaram esses dias aqui: ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Por que tem que ser sal da terra? Para dar gosto, para dar sabor a essa vida que está entediada, como diz o meu netinho Arthur. Está dando para você entender? Então é a nossa presença aqui que vai dar sabor a essa vida, que vai dar prazer a essa vida. E alguém vai dizer assim: olha, ainda tem pessoas do bem na terra. Luz do mundo. Porque enquanto a igreja estiver aqui, haverá trevas no mundo. O mal estará aí no mundo. Então nós vamos ser luz até o final. Isso quer dizer que o mal não vai acabar nem depois do arrebatamento da igreja. O mal vai piorar. O homem irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. A igreja será tirada no meio desse mal. Então a visão clara do mundo nos traz paz no nosso coração de saber que isso tem que acontecer. Não é erro meu, não é falta da minha oração, não é falta de eu estar pedindo a Deus, não é falta de eu estar buscando a Deus. Mas o mal está aí e o mal vai continuar até o final do milênio. Em 2 Coríntios 4,4 diz lá: Satanás é o Deus desse século. Mas o que Jesus disse? Eu estou convosco. Não é estarei. Estará é no futuro. Eu estou presente. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, enquanto Satanás está governando pessoas,
o Espírito de Deus está governando a nossa vida, o Espírito Santo está dirigindo a nossa vida, o Espírito Santo está nos guardando, o Espírito Santo está nos santificando, o Espírito Santo está nos preparando para o céu, o Espírito Santo está nos preparando para a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, uma visão clara do mundo. Nós não vamos destruir o mal que está no mundo. Agora, o mal que tentar entrar em nosso território, esse nós vamos resisti-lo. Deu para entender? Isso não quer dizer que eu tenho que aceitar o mal dentro da minha casa. Isso não quer dizer que eu tenha que aceitar o mal num membro da minha família. Não, eu vou implantar uma resistência, eu vou me sujeitar a Deus, mas eu vou resistir ao diabo e ele vai ter que fugir, porque ele está invadindo o meu território. Agora, o território do mundo, você não pode fazer nada, porque as pessoas querem. Amém? Segundo, ter uma visão clara, nítida da igreja. Ter uma visão clara e nítida da igreja. Quem é que não quer uma igreja com todo mundo zen? Essa palavra zen é muito usada aí, né? Hoje eu estou zen. Aleluia. A esposa chega: meu querido, você me arruma R$100? Não, toma 200. Toma 200. Ele está zen. Ele está fleuma. Está fleuma. Você acha que nós não queríamos ter uma igreja só com fleuma? Pastor chega para pregar: paz seja convosco. Aí os irmãos, todo fleuma: amém. Os irmãos vão cantar, quero chamar o coral para cantar. Aí o coral vai cantar: então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Aí o irmão lá atrás sente a presença de Deus. Aleluia. Tudo fleuma. Ô irmão, eu pisei no seu pé. Não, irmão, não tem problema, não pode pisar no outro também. Não. Ninguém grita com ninguém, ninguém reclama de ninguém. É uma maravilha, até para conversar, até para falar. Ninguém grita, ninguém. Mas o que Deus faz? Eu vou sair daquela igreja porque aquele irmão ali não dá para lidar com ele, não. Irmão, nós temos que ter uma visão clara da igreja. Deus colocou temperamentos diferentes em nós. Você já pensou se todos fossem fleuma? Irmãos, vamos evangelizar. Aí vai. Até sair da rua já passou meia hora, até chegar na rua. Irmão, nós vamos para baixo ou vamos para cima? Aí olha, o que está na frente olha, para cima tem morro, para baixo todo santo ajuda, então vamos para baixo. Estou dando para você entender, irmão?
Aí você vem para a igreja. Quando eu tenho uma visão clara da igreja, eu tenho que lidar com fleuma, eu tenho que lidar com sanguíneo, eu tenho que lidar com melancólico, eu tenho que lidar com colérico. E como eu lido com o melancólico, pastor, não dá, eu já orei semana toda, não tem resposta de Deus, eu acho que eu não sirvo para Deus, eu não sirvo para nada. Aí você tem que mostrar para aquela pessoa que ela é de Deus, que ela é lavada do sangue do Cordeiro, que ela tem o Espírito Santo na vida dela. Isso está acontecendo com ela porque é o temperamento dela, e ela tem que agora não confiar mais no seu temperamento, mas confiar na palavra de Deus. E quando Deus muda uma pessoa, Deus não tira a sua identidade, que é o seu temperamento. Você continua fleuma, você continua colérico, você continua sendo sanguíneo, você continua sendo... Qual o outro aí? Esqueci. Fleumático, obrigado. Aí Deus faz com que todos esses temperamentos juntam. Aí você tem um fleuma lá que está desanimado, aí o sanguíneo vem e põe fogo nele. Vamos lá. O sanguíneo... ele não precisa nem falar, cheguei! Ele já chega batendo porta, ele já chega tropeçando em cadeira, ele já chega falando alto. Se ele levanta, a mulher está dormindo, ele está lá no banheiro, você escuta até a escova ralando no dente dele para escovar. Esse é o sanguíneo. Eu levantei, todos têm que levantar também. Sanguíneo põe fogo em todo mundo. Fleumático é aquela tranquilidade, aquela calma. E o colérico é aquele, olha, se eu falei A, é A. Se eu falei que pedra não é pedra, não é pedra. Está dando para entender? No sanguíneo, quem manda é ele. A última palavra é a dele, o colérico. O sanguíneo é agitação, agita todo mundo. Quando eu tenho uma visão clara da igreja, eu começo a vencer dentro da igreja, que eu aprendo a lidar com cada tipo de irmão. Está dando para você entender? Porque ninguém é igual ao Daniel, ninguém é igual ao pastor Moisés, ninguém é igual ao pastor Júnior, ninguém é igual ao pastor Leandro, ninguém é igual ao irmão Ricardo, ninguém é igual ao irmão Anselmo, ninguém é igual ao irmão Jonatas, ninguém é igual à irmã Sara, ninguém é igual um ao outro, até as nossas digitais todas são diferentes. Quando eu tenho uma visão da igreja, uma visão clara da igreja, eu vou aprender que o mal também pode se infiltrar na igreja. A parábola do joio e trigo é clara quando fala sobre isso. Primeiro foi plantado o trigo. Quando começou a crescer o trigo, aí apareceu uma pequena plantinha. Aí os agricultores falaram: Senhor, nós não plantamos uma boa semente, que é o trigo? Plantamos. Chegamos lá agora, tem um monte de joio no meio do trigo. Como é que nós vamos fazer, Senhor? Como é que nós vamos fazer? O Senhor quer que arranque o joio? Ele disse: não arranque o joio, deixa crescer juntos, porque só serão separados na ceifa, na colheita. Tem que crescer junto, porque se arrancar o joio, pode ir o trigo junto. Aí eu estava meditando nessa parábola,
E no versículo 30, se não me falha a memória, está lá assim: na colheita, primeiro vai tirar o joio e permanecer o trigo. Dá uma confirmada para mim. Ah, está ali já. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio. Eu falei, puxa vida, estava meditando isso aí. Eu falei, mas por que vai ter que sair primeiro o joio e o trigo ficar? Aí eu pensei no arrebatamento da igreja. Eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, me clareia esse texto que eu não estou entendendo. Porque no arrebatamento da igreja, vai sair a igreja, vai sair o trigo. E o joio vai ficar. E ali está dizendo, primeiro sai o joio e depois o trigo. Aí o Espírito Santo me levou ao versículo: os últimos serão os primeiros. Quem foi plantado primeiro? Trigo. Depois plantaram o joio. Então o joio são os últimos. Os últimos serão primeiro. Está dando para você entender? A palavra de Deus é uma fonte. Ambos crescerão juntos. A separação será na colheita. Mas a palavra de Deus, o mal não vai destruir a igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. As portas do inferno, o mal que lhe lançar, toda perseguição, não destruirá a minha vida, não destruirá a sua vida, porque você é a igreja, você é uma pedra viva, você é um luzeiro no mundo, você é um sal da terra, você é uma luz do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Já estou indo para os finalmente. Terceiro, ter uma visão clara do futuro. A minha vitória precisa ter como base uma visão clara do futuro. E o que diz a Bíblia com relação ao futuro? A morte, primeira coisa, a garantia da nossa vitória está, primeiro, a morte de Cristo na cruz. Com o seu sangue ele me comprou. Eu não fui comprado com prata ou ouro ou com coisas perecíveis, mas fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. A morte de Cristo na cruz nos trouxe a vitória. Aleluia, aleluia. Quanto ao meu futuro, eu não preciso temer. Quanto ao meu futuro, eu não preciso chorar. Quanto ao meu futuro, eu não preciso lamentar. Por quê? Porque a minha vitória está garantida. A minha salvação está garantida pelo sangue do Cordeiro que me justificou. E justificou a todos que estão aqui. A ressurreição de Cristo é a garantia de uma vida ressurreta, porque Ele foi as primícias do que dorme. Então, se eu partir antes do arrebatamento, eu tenho certeza que eu vou voltar no mesmo lugar de onde serei sepultado, porque a garantia da ressurreição de Jesus garante a ressurreição de todos os mortos em Cristo Jesus.
Aleluia. Terceiro, a ascensão de Cristo. Cristo voltou aos céus, que era o lugar dele. E ele disse: eu vou, mas eu volto, e quando eu for, eu vou voltar, eu vou preparar lugar, e vou voltar, e levarei vocês, para que estejam comigo, para que vejam a minha glória, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam juntos comigo. Venha o que vier, o nosso lugar, a nossa morada nas mansões celestiais estão garantidas, porque Jesus foi preparar lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Por último, a arma da nossa vitória. Lembra do tema de fé em fé? 1 João 5,4. Esse eu faço questão de ler para você. João 5,4. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. De fé em fé. Não perca a sua fé. E eu concluo: fé na mensagem do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós somos salvos porque cremos no Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não perca sua fé nos evangelhos, não perca sua fé na palavra. Fé na palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Fé no propósito de Deus. Quando Deus mandou Jesus, qual o propósito que ele tinha? Está registrado. Esse eu faço questão de ler. Apocalipse 1, 5, 6 e Apocalipse 5, 9 e 10. Vamos encerrar lendo esses versículos aí. Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Então o propósito de Deus é transformar o Daniel em rei e sacerdote. O propósito de Deus é transformar você em rei e sacerdote, e estar com Ele e reinar com Ele. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Fiquemos em pé agora. Fiquemos em pé agora. A nossa vitória é de fé em fé. Não perca a sua fé. É fé do começo ao fim. Aleluia. Pastor Júnior, faz um clamor para nós agora. O Espírito Santo vai encher esse lugar. O Espírito Santo vai encher os pastores. O Espírito Santo vai encher a sua vida. O Espírito Santo vai encher as crianças. O Espírito Santo vai encher os jovens, vai encher os casais, vai encher os homens, vai encher as mulheres. Aleluia. Aleluia.